Como nós, né? Estou conectando. Me avisa aí quando tiver tudo prontinho. Quando entrar. Estamos ao vivo, professor. Pode começar. Olá, meus caros. Boa tarde, meu povo. Tudo bom, meus queridos? Saudade de todos vocês. Mais uma semana aí, na graça de Deus, acreditando que a gente vai conseguir vencer esses desafios que estão vindo aí todos os dias à nossa frente, né? Vocês aí, apesar de serem crianças, aí, adolescentes, estão presenciando na família alguns desafios, né? Grandes desafios que têm aparecido. Coloquemos na mão de Deus tudo isso, como bons cristãos que nós somos, e acreditando sempre na união da família. Esse, eu acho que é o essencial. Como marista que nós somos, nós tentamos demonstrar isso na escola. Vocês percebem isso, a família percebe isso, que a unidade familiar é o nosso foco. Por quê? Porque Marcelino Champagnat, como Jesus Cristo, como os precursores do cristianismo, mostraram isso. O amor, o amor, o amor. Meus queridos, que bom que vocês estão aí de volta. E eu tinha dito na aula passada que hoje a gente iria começar um assunto novinho, né? Zerado aí, cheirando aí a leite, como diz o novo, é o novo. Muito bem. Meus caros, pré-história brasileira, já está na tela de vocês. Todo mundo aí abre o livro na página 73, né? Corre lá, quem não pegou o livro ainda. E aí, próximas aulas já vem logo com o livro para a gente não ter atraso. Show de bola. Muito bem. Olha só. Antes de eu adentrar nesse tema especificamente, tá? Falar em detalhes dele aí, eu vou lançar uma pergunta. Vou lançar uma pergunta e vocês vão respondendo aí rapidinho, sem pensar muito. Já passa aí, já. E a Ana já me passa e a gente vai conversando, tá? A pergunta é a seguinte: como surgiu o Brasil? Quem são os primeiros habitantes do Brasil? Deixa eu ir para os primeiros habitantes, que é melhor. Quem são os primeiros habitantes do Brasil? Vai, de cara, começa a responder aí. Começa a responder, tá? E aqui você tem aqui nessa primeira imagem do livro de vocês, aí na página 73, esses esqueletos aí, né? São esqueletos do mastodonte, tigre, dente de sabre e de um cavalo. Antônio, isso eram espécies comuns na América, sobretudo na América do Norte. E aqui abaixo a gente tem aqui outros animais da pré-história brasileira que eram muito mais frequentes na América do Sul, sobretudo aqui no Brasil, tá? Mas não só no Brasil, em toda a América do Sul. O professor tinha mastodonte aqui também? Tinha, tá? Tinha sim. Muito bem. A pergunta é, o que aconteceu com esses animais, né? Quer dizer, a gente tinha um tigre, uma preguiça gigante que chegava. Se a tua casa, por mais alto que seja o teto da sua casa, ela chegava lá, aproximadamente ela chegava lá. Ela chegava a cerca de 6 metros de altura. Olha para sua casa agora, se você tiver forrado, não vale não, tá? Não vale ser forrado não, tem que ser lá em cima, bem alto. Essa bicha aí, gente, ela chegava lá em cima, cerca de uns 6 metros de altura, tá? Para você ter a noção do tamanho dessa espécie aí. Agora, não era uma espécie carnívora, então não demonstrava tanto medo nos demais animais. O toxodonte, tá? Também era um animal de grande porte. Pra você ter uma ideia, esse pequenininho aí, o pequenininho, entre aspas, o tatu gigante, o gliptodonte. Gente, esse tatu aí, ele era o tamanho de um carro. Imagina um Fusca, né? Imagina um Fusca. Ele era mais ou menos exatamente do tamanho de um Fusca.
Tanto que os homens da época, quando eles abatiam esses animais, ou esses animais morriam ou eram devorados por outros, eles se apropriavam dessa carapaça deles e faziam suas moradas, faziam as suas casas debaixo do casco do gliptodonte. Por quê? Porque ele é resistente, né? Durava aí centenas e centenas de anos. Muito bem. Dito isso, resposta. Quero saber das respostas. Já tem, Ana, alguma resposta aí? Tem sim, Mardônio. Vamos lá. Show. Manda. O Cauã Bruno disse que os primeiros foram os índios, a Daniela disse que são os índios, o Pedro Victor, os indígenas, o Tiago, os indígenas, a Andressa falou os índios, mas falou assim, afirmando e perguntando, né? A Lanai também falou os índios, Matheus, os índios. E a Emily está perguntando se as tarefas que ele tem que fazer, o senhor passa para a tia Juliana, a tia Juliana bota na pasta. É sim, Emily, essa aí eu respondo. Ele passa para a tia Juliana com o tio Francisco vão fazer a seleção e colocam na pasta, viu? Vai dar certo. Mas todos falaram os índios, Martão. Ok. Gente, olha só, se caso vocês quiserem aí, já vou adiantar aqui bem rapidinho, só mostrar, tá? Vou só mostrar, depois vai lá para a pasta lá, mas eu vou só mostrar e de cara, porque pode ser que no final não dê tempo para a gente tirar algumas dúvidas aí com relação à tarefa de casa. Mas está aí, ó, está na tua tela. Vai ser página 85 e página 86. Coloquei duas páginas tranquilas aí para você. Nessa primeira atividade é uma análise do mapa, volta na página 35, faz uma análise do mapa, me dá o significado de estreito aí na frase de cima, eu vou já te explicar, ou seja, preste atenção na aula que tu mata as questões. Tá? Estou só te ajudando aqui já. Indica a localização do Estreito de Bering. Preste atenção que eu te digo já também, tá? Depois você vai formar aqui um diagrama com essas frases, tá? Formando aí a palavra arqueologia. Muito bem. E aí na página seguinte, que você termina, tá? E na página seguinte, na questão 4, uma compreensão textual. Textozinho bacana para vocês aí, e a partir do texto, uma atividade. Show de bola, vocês já estão acostumados a fazer isso daí tranquilamente. Então, foi até bom aí que vocês me perguntaram aí a Ana sobre isso. Show de bola. Deixa eu voltar então lá para o nosso bate-papo, né? Para o nosso bate-papo. Opa. Vamos lá. Vou adiantar aqui um pouquinho. Então, são página 85 e 86, atividade de casa, 85 e 86. Pronto, voltei para cá, tá? Para aqui. Show de bola, eu vou te dar logo aí uma questão, tá? Das atividades de casa. Antes disso, muito bem, minha gente, olha só, vocês estão se deparando hoje com uma nova informação para vocês, né? Porque não deveria não, porque vocês já viram isso lá no 4º, 5º ano, vocês já viram um pouquinho dos primeiros povoadores do Brasil. Mas como a história, ela não é sempre a mesma, tá certo? Modificam-se os personagens, modificam-se os fatos, os acontecimentos, ela pode até se parecer em muitos aspectos, ela pode até se reproduzir, tá? Em alguns aspectos, mas não dá para a gente dizer assim, minha mãe estudava história há 20 anos e a mesma coisa está hoje, o livro é o mesmo jeito, não mudou nada. Mudou sim. Mudou o jeito de estudar, mudou o jeito de compreender, o livro mudou, tá? As fontes mudaram. Assim é a vida, a história acompanha a vida, não só a história, todas as outras ciências aí que vocês têm. Meus caros, me desculpa, tá? Eu vou frustrá-los um pouquinho aí. Os primeiros habitantes do Brasil, eles não são os índios que a gente conhece, tá certo? Não são.
Esses índios que a gente conhece hoje, eles fazem parte da última leva de seres humanos que chegaram à América. Esses índios que a gente conhece hoje, eles praticamente eles são os mesmos em qualquer região da América, sobretudo da América do Norte. Se você pegar o índio brasileiro, ele é muito parecido com o índio americano, sobretudo a genética. Se você pegar um índio argentino, o brasileiro, qualquer um americano, canadense, geneticamente eles são muito semelhantes. Significa dizer que eles são praticamente, são descendentes uns dos outros. Novidade para ti? Antes desses índios chegar, já tinha gente na parada? Já tinha gente aqui. E não era esses índios aí. Não era esses índios aí. Então, hoje, primeira coisa que tu aprendeu aqui, aprendeu agora, os primeiros habitantes do Brasil não chegam com os colonos, não são os portugueses que descobrem o Brasil. Ah, o Brasil foi descoberto. Ei, volta. O Brasil não foi descoberto. O Brasil ele foi conquistado, o Brasil foi invadido. O Brasil foi conquistado porque aqui já havia milhões de índios. De índios, Mardônio, O nome deles eram índios? Não. O nome deles eram outros. Deram o nome de índios. Quem que deu o nome de índios? Os europeus. E assim ficou até hoje. Os índios gostaram disso? Não. Eles gostam disso de jeito nenhum. Imagina, chegar para ti e dizer, ei, tu é uma gaúcha. Ei, tu é um gaúcho, é? E tu dizer, não, eu sou um cearense, velho. Não, tu tem cara de paulista. Olha, essa tua carinha redonda aí, ó, carioca, viu? Tu tem cara... Não, eu sou cearense. Com índio não, né? Com índio, o índio não pode dizer nada. Ele é índio na Amazônia, no Ceará, lá no Chile, na Argentina, no México, no Canadá. Ele não pode dizer nada. Forçaram a chamá-lo de índio. E aí você já sabe, índio, por quê? Porque os primeiros colonizadores que chegaram à América achavam que tinham chegado nas Índias e deram o nome de índios. E foi ficando. Sabe qual é o problema disso? Um dos é igualar todos os habitantes que já viviam aqui. Isso é uma forma de facilitar a dominação. Esses índios, tá? Esses habitantes que já estavam aqui há dezenas de milhares, ou aproximadamente 2 dezenas de milhares de anos, ou até mais, eles eram completamente diferentes uns dos outros. Só para você ter uma ideia, vou fazer uma pergunta. Rapidinho, escreve aí. Quantas línguas tem no Brasil? Quantas línguas? Falada. Quantas línguas tem no Brasil? Responde bem ligeirinho. Um primeiro aluno que souber aí, Ana, tu já me diz. Quantas línguas, tá? Se fala no Brasil? Só para a gente, né, ter uma ideia aqui. Muito bem. E aí, a gente sai dessa primeira noção. O Brasil não é descoberto no século XV, XVI pelos portugueses, porque o Brasil já existia. E já existia aqui, ó, comunidades altamente sofisticadas, desenvolvidas para a época, assim como para a América. Tá certo? Nós estamos falando de milhões de seres humanos. Mas mais do que isso, antes desses índios que estão hoje chegarem, que eles chegaram por volta de 10 mil anos, antes deles já existia civilização humana aqui no Brasil, aqui na América do Sul, e que não eram índios. Eram outros povos, cultura diferente, pele diferente, estrutura física diferente desses índios. E eles desapareceram, foram extintos. Nossa aula de hoje é sobre isso. Já tem alguma resposta, Ana? Tem sim, professor. Quem respondeu primeiro foi o Tiago. Ele disse que nós temos 2 línguas. Aí depois a Kathleen disse que nós temos 234 línguas. O Pedro falou em várias. Não, várias não vale, gente, quantidade. O João falou 16 línguas.
Muito bem. Bom, alguém aí vai se aproximar, né? Alguém vai se aproximar. Gente, a gente tem uma língua dominante que é o português. Devido à nossa colonização portuguesa, fomos colonizados por portugueses, né? Ou seja, Portugal, tá? E a gente acaba herdando essa língua deles, fomos colônia deles. Antes deles chegarem aqui, antes dos portugueses chegarem aqui, chuta aí, centenas de línguas já existiam. Hoje, aproximadamente, hoje, 2020, né, nós temos cerca de 160, 170 línguas diferentes só no Brasil. O Emanuel se aproximou bem, ele falou 180 línguas. Opa, por aí. Então, tá entendendo? Só. E aqui a gente está falando desses aí, nós estamos falando de línguas desses povos que habitavam o Brasil. 160 e pouco, 164, 170, enfim, isso é detalhe, isso a gente não vai estar cobrando isso em prova, esses detalhes aí, a quantidade exata. Não. Mas para você ter uma ideia e entender como que a compreensão da vida, da história é maior do que só essa, que a gente acaba aprendendo nos livros, alguém vai lhe ensinando para você, e a gente vai aceitando, e não é só isso. Tá? Por isso que a gente, todos os anos, aí, vai descobrindo novas coisas na história. Show de bola! Aí vem a primeira pergunta, talvez, de você, que está aí do outro lado da telinha. Olha esse mapa direitinho, olha esse mapa. Todo mundo concorda? Onde surgem os primeiros seres humanos? Nota de Geriuana vai passar para mim. Onde surgiu os primeiros seres humanos da Terra? Essa é a pergunta. Tá? O mapa já diz, mas eu quero que você participe. A Ana vai me dizendo aí. Ana, tu pode me dizer a qualquer hora, tá? Não precisa, pode me interromper. E aí você tem o quê? Você tem duas rotas que explicam a chegada do ser humano à América do Sul. Onde nós estamos? Nós estamos na América do Sul, tá? Nós estamos bem aqui, ó, nessa região aqui, ó. Aqui é onde estamos aqui. Muito bem. Aí você tem, então, duas possibilidades, duas rotas que provam a chegada dos seres humanos aqui onde nós estamos hoje. Já tem resposta, Ana? Onde o ser humano surgiu? Alguém? Vamos? Pode repetir a pergunta, professor? Em que lugar do planeta surgiu os primeiros seres humanos? Essa é muito Só tem uma pessoa que respondeu até agora. Quem é essa não fé? se identificou ainda. Não Anônima, colocou o nome. Anônima. Coloque o nome. E disse que foi em Portugal, ora pois. Oxe, lá em Portugal? Não. Vou refazer. Pergunta é, onde surgiu o primeiro ser humano? O Tiago disse que foi na África. Tiago salvou aí o anônimo ou a anônima, Tiago. Muito bem. O ser humano surge na África, isso não é nenhuma novidade, né, minha gente? Já estudamos aí pré-história, já estudamos lá paleolítico, neolítico, enfim, isso daí já é aula dada para vocês. De cara, você observa que a seta, o início, o surgimento da primeira seta vermelha, ela sai exatamente do continente africano. E aí acompanhe a sequência da seta vermelha, ou seja, os primeiros seres humanos surgem há aproximadamente 3 milhões de anos atrás. Os primeiros seres humanos, tá? Datam de aproximadamente 3 milhões de anos atrás, ou seja, a gente tem um rompimento aí, né, na chamada árvore genealógica da vida, com o surgimento aí dos chamados descendentes do homem moderno, né, os hominídeos. Os hominídeos datam de aproximadamente isso daí. Ou seja, a África é o continente berço da humanidade. Então, durante milhões de anos, até recentemente, minha gente, muito recentemente, nós éramos todos iguais. Nós éramos um só, tá?
Agora, o ser humano, ele vivia no Paleolítico, caçando, sobretudo procurando a sua subsistência através da caça, e ele vai procurando os animais. Procurando esses animais, o ser humano vai, aos poucos, aí, ó, deixando as chamadas as árvores, tá? E ele vai passando a ser mais bípede, ou seja, a necessidade de andar sobre duas pernas e não mais quatro, de correr, tá? Atrás dos animais. E aí você vai ter uma mudança na fisiologia do ser humano, dos primeiros seres humanos. E eles vão tornando-se bípedes, coluna mais ereta, vão diminuindo as mãos, os braços, e aos poucos, isso para a ciência, tá, gente? Já discutimos isso. A teoria do criacionismo e a do evolucionismo. Nós estamos falando do evolucionismo. E aí, da África, ele correndo atrás desses animais, ele vai para a Europa. Um grupo vão para a Europa, outros grupos vão para a Ásia. Professor, então nós estamos falando de uma caminhada de milhões de anos. Milhões de anos os seres humanos reproduzindo e se espalhando e povoando a Terra. Dessa leva que sai da Ásia, um grupo dessa leva atravessa o Estreito de Bering. Amplia, chega perto aí do teu... Vou ampliar para vocês aqui. Vou deixar mais perto para vocês perceberem na tela. Tá bem aqui, ó. Olha o Estreito de Beringia, ou Estreito de Bering. Essa regiãozinha aqui, minha gente, ela fica entre a Sibéria e o Alasca. Ela fica entre o território da Ásia, da Rússia e dos Estados Unidos. Tá certo? A Sibéria nos Estados Unidos e o Alasca... Desculpa, a Sibéria na Rússia e o Alasca nos Estados Unidos. Aí você pergunta, beleza, mas olha só, como é que eles atravessaram isso aí? P2. A teoria mais provável tem sido essa. Aí você olha assim, pô, mas peraí, mas não tem o Oceano Pacífico não está no meio? Tá. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar a 12 mil anos atrás. É a teoria que eles acreditavam até um dia desse, até um tempo desse, a teoria mais aceita. Que há 12 mil anos atrás, a última glaciação, essa faixa que hoje é o oceano, ela estava congelada. Ela estava congelada, ela estava ligada por gelo e terra. E eles teriam passado a pé. A pé. O ser humano, tá? Ele é, até o surgimento da cidade, e a cidade só tem cerca de 7 mil anos, até o surgimento da cidade, praticamente, ele é nômade, ele caça, ele está atrás da sua subsistência. Até o surgimento da agricultura há 10 mil anos atrás, onde ele passa a se sedentarizar, e sobretudo com o surgimento da cidade depois, ele é nômade. E aí ele atravessa o Estreito de Bering, da Sibéria, chegando até a América do Norte. E a setinha já vai te dizendo, ó. E aí ele vem povoando até chegar à América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, enfim. Professor, essa é a primeira rota, até então aceita hoje pela maior parte da comunidade científica? É uma delas. Agora, existe uma outra rota. Essa segunda rota, gente, ela está ganhando espaço a cada dia. Cada vez mais cientistas estão aderindo a essa possibilidade. Professor, por que a primeira rota ela é ainda tão aceita? Porque ela é uma explicação, uma rota, digamos assim, ela surgiu, essa explicação surgiu nos Estados Unidos, por antropólogos, cientistas americanos. E eles não querem dar o braço a torcer. Para eles, os primeiros seres humanos da América chegaram pelos Estados Unidos. Só que nós temos uma brasileirinha aqui, uma mulherzinha invocada, tá? Eu vou abrir o livro aqui para te mostrar. Tu vai lá na página 77, tá lá a foto dela. Uma senhorinha, uma das maiores
sumidades da ciência no mundo, do Brasil, não há dúvida, da arqueologia, Nied Guidon. Ela dedicou a vida inteira a estudar a arqueologia brasileira. Show de bola, estou entendendo, tá? E aí ela prova o seguinte, que é muito mais provável a segunda opção, ó, a linha azul. O ser humano sai da África, vai para a Ásia, e da Ásia, ó, ele atravessa aqui de ilha em ilha, em pequenas embarcações, chegando até a Oceania, a Polinésia, e depois a América do Sul, ao Brasil. Sabe por quê? Porque o fóssil dessa moça aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui na página 76, não, já passei, na verdade é 75. Aqui ela. Olha a primeira brasileira. Pergunto a vocês, ela tem cara de índia? Nenhuma. Significa dizer que ela não veio com os índios dos Estados Unidos. Ela tem cara de negroide, de africana. Ou seja, esses habitantes já estavam aqui antes dos índios. Pegou a ideia? Os primeiros habitantes do Brasil não são os índios, como a gente conhece. Show de bola. Gente, olha só. Hoje a gente vai ficar por aqui. Infelizmente, a minha aula, eu sei não porque não. Acabou já. Não sei, o tempo passa muito rápido. Eu só tenho um minutinho aí com vocês. Mas pode concluir, professor. Vou lhe dar bônus. Tá? E aí a Nied Guidon vai dizer isso, tá? Ela é uma das defensoras dessa teoria aqui, ó, que o ser humano chegou à América, primeiro aqui pela América do Sul. Descobertas recente, bem quentinha, agora, tá com poucos anos. Descobriram fósseis no Chile, América do Sul, no Chile, que data de 14 mil anos. 12 a 14 mil anos. Professor, essa primeira rota, só 11 mil anos. De cara, professor, a polêmica não é quem está certo e quem está errado. É você, a partir de hoje, compreendeu. O Brasil não surge com os portugueses, tá certo? O Brasil, ele é muito maior do que isso. O nosso povo, ele é muito maior do que apenas com a colonização portuguesa ou com essa colonização dos índios que vieram da América do Norte dos Estados Unidos. Então, para casa, você vai aí, ó, aprofundar aí um pouquinho os estudos dela, ela vai falar como é que ela chegou a essa conclusão, através do carbono 14, tá? Provando a existência de fósseis aqui mais antigos. Aqui você vai conhecer os principais animais da megafauna brasileira, você vai gostar muito disso. Depois, na próxima aula, eu venho falar um pouquinho de cada um deles, corrigindo as tarefas de casa, enfim, tá? Aqui o grande, o número 4 aqui, ó, esse daqui sim, esse aqui era o pavor de todos os animais, ele devorava animais de grande porte, o tigre dente de sabre, e quantos seres humanos também não foram devorados por essa fera. Gente, tchau, tá? Vou ficar com saudade, passar uma semana aí para ver vocês, mas é isso, tá? Vocês daí se esforçam, se não deu tempo de ver o conteúdo comigo, vai lá no livro e traz todas as perguntas. Quero perguntas na próxima aula. Um forte abraço, Deus abençoe. Ana, abração, tá? Tudo de bom para vocês. Pessoal, quem está assistindo a aula pelo YouTube, a senha é 6RI03. 6RI03. Estou encerrando.